Hoje, dois temas me preocuparam e interessaram especialmente. Um deles é o conflito no Oriente Médio, que já chegou a um ponto de ebulição. Qualquer passo, qualquer movimento pode explodir esse barril de pólvora. E nós vamos falar sobre isso, mas vamos começar com uma decisão que realmente me deixou muito chateado. A decisão do Suprema Corte sobre tarifas alfandegárias e o direito do presidente de usá-las. Mais precisamente, não elas, mas uma certa lei relacionada a essas tarifas como um instrumento de pressão de política externa sobre os parceiros comerciais. E também sobre aqueles que tentam minar a nossa influência no planeta e fazem isso de uma forma não muito honesta, pacífica e coisas do tipo. Aliás, eu não fiquei chateado porque, como dizem, tudo deu errado, está tudo horrível e tal, mas porque para cada força existe uma resposta. Mas porque, para ser sincero, eu esperava que pelo menos 5 pessoas, talvez não 6 Roberts, mas 5 membros da Suprema Corte fossem mais conservadores do que eu imaginava. Vamos começar com os assuntos internos e depois passar para aquilo que pode se tornar ou o maior feito da política de Trump, ou bem, no caso de uma situação não muito favorável, pode se transformar, digamos, em guerras, desastres como o Afeganistão, o Iraque, o Vietnã e assim por diante. Infelizmente, porque os Estados Unidos têm o hábito de se meter em alguns conflitos completamente idiotas e por muito tempo. Então, o Supremo Tribunal, a decisão de 6-3 anulou as tarifas que, de acordo com uma certa lei, ou seja, Trump não implementou todas as tarifas. Quero dizer imediatamente que algumas delas são específicas para certos países. Por exemplo, ainda restaram tarifas sobre o aço e o alumínio. A decisão da Suprema Corte sobre as tarifas causa uma decepção profunda e eu sinto vergonha de alguns membros desse tribunal, absolutamente envergonhado pelo fato de que eles não tiveram coragem de fazer a coisa certa no interesse do nosso país. Gostaria de agradecer e parabenizar os juízes Thomas, Alito e Kavanaugh por sua força, sabedoria e amor pelo nosso país, que agora está muito orgulhoso desses juízes. Quando você lê a opinião separada, não há nenhuma possibilidade de que alguém possa discordar deles, nenhuma possibilidade. Os países estrangeiros que lucraram às nossas custas por anos estão em completo êxtase, eles estão tão felizes. O presidente perdeu uma das principais ferramentas de política externa, ao mesmo tempo em que piorou significativamente a posição dos Estados Unidos como produtor dos bens necessários ao país. Trump informou que tem opções alternativas. Mais difícil do que uma tarifa de importação, de acordo com essa lei específica, mais difícil do que o que ele tentou fazer. E que, no entanto, muito em breve, aqueles que estão se divertindo, segundo ele, dançam nas ruas por causa disso, achando que vão continuar nos enganando, como ele disse, e depois vão se preocupar, ou seja, vão parar de comemorar. E também no canal Donald J, eles comemoram tudo o que é ruim para a América. Um grupo de pessoas que pode ser chamado de opositores de tudo o que existe na América, ou do que é a América, são os democratas no Congresso, no Senado, assim como 3 juízes da Suprema Corte. Ele estava se referindo aos 3 democratas que estão nesse tribunal. Eles são contra tudo o que torna a América forte, saudável e grande novamente. Eles também, francamente, são uma vergonha para a nossa nação. Esses juízes são uma recusa automática. Não importa o quão bom seja o seu caso, é uma recusa, mas a lealdade deles é inquestionável. Isso é algo que pode ser dito sobre alguns dos nossos. Outros acham que eles são politicamente corretos, o que já aconteceu antes muitas vezes com alguns membros deste tribunal, e isso aconteceu com frequência justamente com este tribunal. Que vergonha, falando especificamente sobre a votação, quando na verdade eles são apenas tolos e bajuladores dos chamados RINO e dos democratas de esquerda radical. E não deveriam ter absolutamente nenhuma relação com isso. Eles são muito antipatrióticos e desleais à nossa Constituição.
Eu acredito que o tribunal foi influenciado por interesses estrangeiros e por um movimento político que é muito menor do que as pessoas poderiam imaginar. É um movimento pequeno. É apenas um desabafo do presidente, do ponto de vista dele, ou seja, foi apunhalado pelas costas de surpresa. Ele construiu tantas coisas boas para o país e, de repente, não sei como dizer, aconteceu isso com ele. Cortaram a escada dele pela qual todos nós subíamos para voltarmos a ser um país manufatureiro, para devolver o bem-estar aos americanos. Eu usei tarifas de forma bastante eficaz no ano passado para tornar a América grande novamente. Nosso mercado de ações recentemente ultrapassou a marca de 50 mil pontos no índice Dow Jones e, ao mesmo tempo, e o que é ainda mais surpreendente, ultrapassou 7 mil pontos no índice S&P 2 indicadores que todos achavam impossíveis de alcançar após nossa vitória convincente nas eleições. Só pensem nisso. Ninguém achava que seria possível fazer isso em 4 anos e nós conseguimos em 1 ano. Os fabricantes de produtos americanos estavam em alta. O valor de suas ações disparou de forma fantástica. A inflação caiu e o preço da gasolina diminuiu. Eles diziam: Bat, você nunca vai conseguir fazer isso. Volte e leia os gênios, leia as declarações deles. Todos os laureados com o Prêmio Nobel de Economia diziam que não seria possível fazer isso em 4 anos. Bem, nós fizemos isso não em 4 anos, mas em apenas 1 ano. Quebramos todos os recordes imagináveis e seguimos fazendo isso. As tarifas também foram usadas para acabar com 5 das 8 guerras que eu resolvi. Eu resolvi 8 guerras, goste você disso ou não, incluindo Índia, Paquistão e grandes potências que poderiam ter se tornado nucleares. O primeiro-ministro do Paquistão disse ontem, naquela reunião importante que tivemos, que o Conselho de Paz. Ontem ele disse que o presidente Trump poderia salvar 35 milhões de vidas, fazendo com que parássemos de lutar. Eles planejavam algo ruim, mas acabaram garantindo ótima segurança nacional. Essas tarifas, junto com nossas fronteiras fortes, reduziram a entrada de fentanilo em nosso país em 30%. Quando eu as uso como punição contra países que enviam ilegalmente esse veneno para o nosso país para envenenar nossa juventude, todas essas tarifas permanecem, todas continuam, não sei se vocês sabem disso ou não, mas todas permanecem, nós ainda as recebemos e vamos continuar recebendo. Depois da decisão, acho que não há mais a quem recorrer. Mas, novamente, esses 3 têm tanto respeito, eu já os respeitava muito, mas agora é um respeito enorme. Mas agora outras alternativas serão usadas para substituir aquelas que o tribunal rejeitou por engano. Nós temos alternativas, simplesmente ótimas alternativas. Eu nunca vi Trump tão chateado, talvez nem mesmo quando ele sofreu impeachment. Nas 2 vezes ele parecia melhor, mais combativo, de certa forma mais otimista. Mas o que ele pode fazer se não pode impor tarifas do jeito que fazia antes? Tempo. Mas eu tenho permissão para encerrar qualquer relação comercial ou de negócios com esse mesmo país. Em outras palavras, eu posso destruir o comércio, posso destruir o próprio país, tenho até permissão para impor um embargo que destrua completamente o país estrangeiro, eu posso impor um embargo. Eu posso fazer absolutamente tudo o que eu quiser, mas não posso tirar nenhum dólar deles, porque isso não está previsto nas condições e nem mesmo é sugerido pelo significado do que está escrito. Eu posso agir com eles como bem entender, mas não tenho o direito de exigir nenhum dinheiro deles. Tenho permissão para destruir um país inteiro, mas eu não posso cobrar nem uma pequena taxa deles. Eu poderia cobrar algo como 2 centavos, mas sob nenhuma circunstância posso cobrar nada deles. Pense nisso, como isso é absurdo. Eu tenho permissão para impor um embargo a eles. Eu posso dizer para eles: Doris, você não pode mais fazer negócios agora nos Estados Unidos, queremos que você saia daqui. Mas se eu quiser cobrar 10 dólares, não posso. Quero que vocês entendam o absurdo e, ao mesmo tempo, a possibilidade de pressionar os parceiros que o Trump tem. Ele pode dizer amanhã que não vai comprar nada da França e vocês não vão conseguir trazer nada para cá. E ninguém tem o direito de impedi-lo. Ou seja, podem entrar na justiça, podem fazer o que quiserem, mas ele pode parar por pelo menos 3 meses, 6 meses, ou seja, no mínimo 6 meses, e em alguns casos até 4 anos. Nem o tribunal, nem o Congresso podem pará-lo mais rápido, e a França naturalmente leva um empurrão. E o que fazer?
vai rastejar até Trump e dizer: e se a gente pagar tudo o que você pedir, aquilo que a Suprema Corte proibiu, mas de forma voluntária, a gente mesmo vai depositar no caixa. E Trump diz: tudo bem, se for voluntário, então tragam seu queijo e vinho, para que a França possa trazer seu queijo e vinho para cá. E o presidente também tem o direito de licenciar produtos que vêm de outros países, por exemplo, importando-os para os Estados Unidos, como um Mercedes. Digamos que você só vai conseguir a licença se provar que consegue voar, mas você não consegue voar. Não daremos licença para vender nos Estados Unidos até ele decolar novamente. Isso pode gerar processos e discussões. Por 6 meses, o Mercedes não será importado. Tenho o direito absoluto de licenciar, mas não de cobrar taxa de licença. Pense nisso. O direito de licenciar é muito forte. Em muitos casos, a licença é mais poderosa que tarifas. Na verdade, eu pensei sobre isso, mas eles inventaram que eu posso conceder licenças exatamente como foi ordenado por aqueles que eram contra mim, mas sem o direito de cobrar uma taxa de licença. Só pense nisso. Parece idiota, mas é preciso analisar porque Trump gosta de exagerar um pouco. Mas veja, depois não se pode cobrar dinheiro, mas ao mesmo tempo pode. Mas agora o tribunal me deu o direito incontestável de proibir a entrada de todo tipo de coisas no nosso país. Destruir estados estrangeiros é um direito muito mais poderoso do que muita gente jamais pensou que nós tivéssemos, mas não é o direito de cobrar taxas. Como isso me lembra aquela velha anedota judaica. O noivo vai até o rabino e pergunta: Rabi, diga, eu posso dançar músicas lentas com minha esposa? Abraçados? De jeito nenhum, diz o rabino. Bom, tudo bem, responde o noivo. Então vamos passar para outras questões de sexo. Por exemplo, em que posição? Digamos, eu por cima e minha esposa por baixo, pode? O rabino responde: pode. E, por exemplo, sentado ou agachado, pode? O rabino responde: pode. E em pé? Pergunta o noivo. De jeito nenhum, diz o rabino. Por quê? Se surpreende o noivo. Por quê? Responde o rabino. Isso pode acabar virando uma dança sem querer. Da mesma forma aqui, pode-se exigir licenças, mas não se pode cobrar por isso, porque isso pode acabar levando sem querer a um imposto. E pode-se proibir a importação de mercadorias, destruir completamente, por assim dizer, o comércio com qualquer país. Mas não se pode cobrar deles um único centavo de imposto. 3 juízes da Suprema Corte pensam o mesmo que Trump, é o que eles acham. Eles escreveram a chamada opinião minoritária, ou seja, sua própria opinião, e ela coincide com a opinião de Trump, com a opinião de Latnick, com a opinião de Buehler. E desculpe, mas com a minha também. Como o juiz Kavanaugh, cuja autoridade cresceu tanto, você deve ver, eu tenho tanto orgulho dele, escreveu em sua opinião separada. Embora eu discorde categoricamente da decisão de hoje do tribunal, essa decisão, talvez de forma significativa, não limitará substancialmente a capacidade do presidente de impor tarifas no futuro. Então, e agora é o seguinte, pense nisso, essa decisão talvez não vá limitar de forma significativa. Ou seja, nunca se deve colocar a língua para a esquerda, mas para a direita, o quanto quiser. E até é incentivado. Na verdade, eu posso cobrar muito mais do que cobrava antes, então eu simplesmente vou começar. Embora eu discorde categoricamente da decisão do tribunal de hoje, essa decisão talvez não limite significativamente a capacidade do presidente de impor tarifas no futuro. Isso porque muitas outras leis federais, o que é absolutamente verdade, concedem ao presidente o poder de impor tarifas. Poderiam justificar quase todas, se não todas, as tarifas impostas neste contexto e até mais neste caso específico. Essas leis incluem, só pense nisso, essas leis incluem, por exemplo, a Lei de Expansão do Comércio de 1962, seção 232. Todas essas coisas eu conheço tão bem. A Lei de Comércio de 1974, seções 122, 201, 301 e a Lei Tarifária de 1930, seção 338. Tudo certo, mas o processo é mais demorado. Achei que simplificaria tudo, mas não permitiram. Quero agradecer ao juiz Kavanaugh por sua, francamente, genialidade e suas habilidades extraordinárias. Estou muito orgulhoso dessa nomeação. Na verdade, por quê? Embora eu tenha certeza de que eles não queriam fazer isso.
A decisão de hoje da Suprema Corte tornou a capacidade do presidente de regular o comércio e impor tarifas muito mais poderosa e absolutamente clara. Nós dissemos a você que Trump ainda tem alguns truques na manga. Bem, opções alternativas, saídas para a situação. Aqui, os membros da Suprema Corte mostram a ele que isso não pode de jeito nenhum. Lá não pode dançar para a esquerda, não pode dançar em pé, certo? Mas outra coisa com os mesmos resultados, acontece que pode agachar, porque isso não vai virar dança. Em outras palavras, a decisão da Suprema Corte permite ao presidente aumentar a pressão sobre os parceiros comerciais. Temporariamente, por 6 meses talvez, por 4 anos, ou para sempre, não para sempre. Só que em 4 anos tudo vai pro diabo. Não restarão mais dúvidas sobre a estabilidade das receitas recebidas e a proteção das nossas empresas e de todo o país, de fato, aumentará significativamente graças a essa decisão judicial. Não creio que o tribunal quis dizer isso, mas, infelizmente, é o que dizem. Que foi o que ele quis dizer. Infelizmente, eu posso fazer com o IEPA tudo o que eu quiser. Absolutamente tudo. Eu só não posso cobrar nada de ninguém por isso. Eu posso emitir licenças, mas não posso cobrar por elas. Isso é absurdo, mas não tem problema, porque nós temos... De outras maneiras, de muitas outras maneiras, a possibilidade de bloquear, impor embargo, restringir, licenciar ou impor quaisquer outras condições a capacidade de um Estado estrangeiro de comercializar com os Estados Unidos, de acordo com o IEPA, foi totalmente confirmada por essa decisão. Agora não há dúvidas, pois havia muitas perguntas sobre tarifas. Nenhum presidente foi inteligente o bastante para usá-las e proteger nosso país de nações e empresas que nos exploravam. Se você não se elogiar, mas na verdade quer dizer, ele está certo. Não conheço ninguém que tenha feito mais pelo país do que Trump, e é justamente ele quem tentaram impedir de forma tão desesperada e tola. E ele está chateado não porque o caso não está andando ou porque o projeto deu errado, mas porque ele não esperava ser atingido por 3 juízes conservadores. Mas agora sabemos com certeza porque essa decisão confirma todos aqueles pontos sobre os quais algumas pessoas tinham dúvidas em defender, e isso está claramente indicado para proteger o nosso país. O presidente pode, na verdade, cobrar muito mais tarifas do que eu cobrei durante todo o ano passado, com base em diferentes poderes tarifários. Dessa forma, podemos aplicar outras disposições da legislação, outras normas tarifárias, que também foram confirmadas e são totalmente permitidas. Portanto, todas as tarifas, por motivos de segurança nacional, entram em vigor imediatamente. De acordo com a seção 232 e as tarifas existentes da seção 301, que já foram implementadas e estão em vigor, permanecem válidas, totalmente em vigor e plenamente aplicáveis. Hoje vou assinar um decreto para implementar uma tarifa global de 10% de acordo com a seção 122, além das nossas tarifas habituais que já estão sendo cobradas. Também estamos iniciando várias investigações sob a seção 300, entre outras, para proteger nosso país contra práticas comerciais desleais de outros países e empresas. Obrigado pela sua atenção a essa questão. Vou resumir como sempre digo. Vamos tornar a América grande novamente e o mais interessante é que já conseguimos isso. Não preciso repetir isso, mas não acho que algum dia vamos abandonar o MAGA. MAGA sempre estará conosco, MAGA estará. No final das contas, foram canceladas as tarifas globais de emergência que Donald Trump criou, ou melhor, não criou. Ele invocou essa lei, por assim dizer, e anunciou que vai agir de acordo com essa lei em 2025. Ao mesmo tempo, as tarifas alfandegárias básicas, a grade alfandegária, os chamados tarifários permanecem, todas as tarifas antidumping, segurança nacional, se for para a produção de aço, por exemplo, continuam. Sanções específicas, como eles chamam, ou seja, se vocês se comportarem mal conosco, então aplicamos sanções, continuam, impostas por algumas ações específicas do país ou da empresa, tudo isso permanece.
Ninguém sequer contestou elas. Talvez no futuro alguém vá contestar, mas até hoje ninguém contestou. Por exemplo, continuam as tarifas elevadas sobre parte dos produtos chineses e brasileiros, aplicadas por meio das sanções comerciais comuns da Lei de Comércio. Mas estão sendo cortados, ou seja, estão sendo retirados exatamente os 10% adicionais desse acréscimo emergencial por causa daquela lei, pela qual agora não é mais permitido aplicá-los. E em resposta à decisão do tribunal, Trump já informou que está assinando um decreto de substituição. Aqueles 10% que não podem, sim, para outros completamente diferentes, mas também 10% que não podem. Eles significam importação global, tarifas globais de importação, e depois, para os países que ele quiser, ele vai cancelar isso, vai dar uma vantagem para eles. Ou seja, continua tudo igual, é trocar 6 por meia dúzia, mas com outros nomes, o que é muito importante. Sim, essa medida vale por 150 dias, caso contrário, bem, 150 dias, senhoras e senhores. Sim, vocês entendem que isso não é um mês nem dois, certo? Depois disso, o Congresso deve aprovar ou cancelar. Trump exagerou um pouco seus poderes, mas mesmo assim elas são bastante amplas. Ele pode bloquear qualquer acordo, tem todo o direito, depois pode ser contestado no tribunal, lá vão julgar alguma coisa, rapidamente eles vão decidir. Pode congelar os ativos do importador e do exportador, pode proibir certas operações, inclusive através do sistema de licenciamento. Trump pode interromper a importação. Bem, de uma determinada região, digamos da Rússia ou da Bélgica ou de Bangladesh, não importa, mas de acordo com o artigo de Segurança Nacional, Trump pode restringir a importação de parte do que o país gostaria de importar. E ele pode usar tarifas de até 15% sobre qualquer coisa, mas por um período de até 150 dias, a Suprema Corte confirmou que ele, como presidente, tinha esse direito. É verdade que Trump não poderá interromper completamente as importações com apenas um gesto do Bureau. Isso vai cair nos tribunais imediatamente, claro, mas ele pode iniciar uma combinação de investigações, impor proibições temporárias, digamos, algumas restrições não tarifárias, proibições sancionatórias, enfim, pode fazer uma bagunça danada. E embora cada uma dessas ações seja limitada no tempo ou em porcentagem, sim, isso será um grande, enorme problema para os importadores e vai parecer para os empresários como um bloqueio total. Se você fica 1 ou 2 anos sem importar algo, outra pessoa importa no seu lugar. Todos os países agem assim, e mesmo sendo questão de tribunal, ele não pode fazer nada. As pessoas pararam de comprar de você e passaram a comprar de outro. Existem as tarifas do Trump. Era, digamos, um interruptor arbitrário, foi lá e desligou tudo. A situação atual está dentro dos limites de leis específicas mais restritas. Por exemplo, ao descobrir que o aumento das importações causa sérios danos aos Estados Unidos da América. Bem, digamos assim, sabe, é o seguinte, como já discutimos sobre antibióticos, certo? Então, antibióticos. Trump pode impor uma tarifa de até 50% por um período de até 4 anos. Por quê? Porque Trump decidiu, e seus conselheiros decidiram, que essa importação causa grande dano à segurança nacional, o que provavelmente é verdade. Sim, esses 4 anos serão mais do que suficientes para Trump pressionar o importador. Naturalmente, já tiraram do Trump uma ferramenta fácil, mas ele ainda tem um monte de outras mais difíceis de aplicar que já existem nas leis e são permitidas pelo Congresso. Algumas por 6 meses, outras até 15%, outras por até 4 anos. Parece que a equipe do Trump vai ter que correr agora por vários países e explicar para todos os nossos parceiros que eles não vão ter muito alívio só porque mudaram a ordem dos fatores. Aliás, aqui está uma ótima explicação do problema e da solução. Este é o ex-representante comercial dos Estados Unidos da América. Bem, veja por si mesmo. Em primeiro lugar,
Vamos lembrar que não mudou a tese do presidente Trump de que o antigo sistema comercial era ruim, desacelerava o crescimento econômico por pelo menos 30 anos e isso retardou as inovações americanas. E isso teve consequências sérias para nossos trabalhadores, para seus salários, para seus empregos e muitos outros efeitos negativos que prejudicaram muito o país. Nada disso mudou, nem foi debatido na Suprema Corte. O presidente quer alterar o sistema presidencial iniciado no primeiro mandato de Biden. Isso não mudou muito e agora ele está dando o próximo passo lógico. É disso que ele se preocupava e cuidava, desses trabalhadores e desse crescimento econômico. Desde que ele completou 35 anos, nada disso mudou, por isso ele usou o IEPA. Foi simples, foi flexível. Acho que ele tinha o melhor argumento econômico, o melhor argumento jurídico, mas no fundo o fato é que isso sempre foi potencialmente um problema. Isso será cancelado e acho que a administração se preparou para isso. Eles não falaram sobre isso, são advogados muito inteligentes. Jameson Greer sabe como tudo isso funciona, eles têm um plano B, você viu o começo dele hoje. Vai ser mais complicado, vai ser mais difícil, mas isso não vai mudar em nada a influência do presidente nas questões de política econômica e comércio. E eu acho que no final das contas as ferramentas que vamos usar para corrigir essa situação muito ruim ainda serão as tarifas. E agora o presidente acredita que isso será proporcional. Os países piores receberão as tarifas mais altas e nossos parceiros comerciais amigáveis terão tarifas moderadas. E teremos um novo regime que vai mudar a economia, ajudar os trabalhadores, e sua durabilidade não vai depender da Suprema Corte. Então, o que está acontecendo, afinal, nas frentes do Oriente Médio? O presidente afirma que dará ao Irã de 10 a 15 bilhões. O presidente deu ao Irã de 10 a 15 dias para abandonar o programa nuclear durante a transferência de forças militares dos Estados Unidos. O presidente envia forças ao Oriente Médio, no que dizem ser o maior reforço desde a guerra do Iraque em 2003. O Wall Street Journal informa que o presidente Trump avalia um ataque limitado para pressionar o regime. Segundo ele, agora é com o Irã. Senhor, qual seria o objetivo caso os Estados Unidos realizem um ataque militar? Vamos fechar ou conseguir um acordo de um jeito ou de outro. Com ataque militar, é preciso destruir o programa nuclear deles? Não vou falar sobre isso com você, mas ou fechamos um acordo ou isso será ruim para eles. Então, já que eles não podem sair, estabeleça um prazo final para eles. Está na hora de fechar um acordo. Eu acharia que 10 a 15 dias seriam suficientes. Então o Irã recebe de 10 a 15 dias para quê? Segundo relatos, esse impasse levou o presidente Trump a cogitar um ataque inicial limitado para pressionar o Irã a um acordo. Segundo o The Wall Street Journal, o ataque inicial, que pode acontecer em poucos dias caso seja aprovado, terá como alvo várias instalações militares ou governamentais, de acordo com pessoas familiarizadas com a situação. Se o Irã não cumprir a ordem de Trump para parar o enriquecimento nuclear, os Estados Unidos podem iniciar uma grande campanha contra instalações do regime, podendo até tentar derrubar o governo de Teherã. Em alguns dias, o maior porta-aviões do mundo, USS Gerald Edward, chegará ao leste do Mediterrâneo. Ontem à noite, ele chegou ao Estreito de Gibraltar. Enquanto isso, o Irã fez uma nova ameaça aos Estados Unidos nesta manhã, declarando que, se os Estados Unidos continuarem a falar com o Irã na linguagem da força, o Irã responderá na mesma moeda, usando a mesma linguagem. Ou seja, se vocês nos ameaçarem, diz o Irã, nós também vamos ameaçar vocês. Aliás, é isso que os especialistas dos Estados Unidos têm dito nos últimos 10 dias. Há 15 dias estamos na contagem regressiva para possíveis ataques ao Irã. Carly, nós sabemos que esses alvos já foram apresentados em janeiro, e deixe-me esclarecer, isso não é uma operação terrestre. Muito provavelmente, o Irã será bombardeado em suas instalações de produção de mísseis caso não concordem em negociar. Como o uso de ações militares levaria à mudança de regime? Quando o Ayatollah está vivendo em um bunker e ainda tem leais na Guarda Revolucionária, conte pra gente como isso pode acontecer e como a mudança de regime realmente pode ocorrer com a participação dos militares americanos. Bem, isso exigiria pressão significativa nos pontos certos, provavelmente incluindo alvos ligados à liderança e à Guarda Revolucionária Islâmica. Mas devo dizer, o presidente Trump deixou muito claro que a principal tarefa é realmente levar o acordo nuclear até uma conclusão lógica. Acredito que as instalações militares são prioridade máxima. Seria ótimo ver esse regime desaparecer. Deixe-me, por assim dizer, explicar algo sobre a nossa programação americana para encerrar.
Na terça-feira, às 18 horas horário de Washington, Trump fará seu discurso anual sobre o Estado da União, que é como chamamos aqui. Todo presidente sempre faz isso nos primeiros anos. Normalmente, 2 meses após o Ano Novo, ele faz um discurso sobre o que aconteceu e como ele vê, digamos assim, o caminho para o futuro. No ano seguinte, provavelmente o país inteiro assiste ao discurso. Dizem que 40 milhões de famílias veem na TV. E, portanto, são esperados os seguintes temas em seu discurso. Em primeiro lugar, foi cancelada, ou melhor, completamente encerrada, a invasão ilegal de imigrantes em nosso país. Trump fez isso sem nenhuma nova lei, sem nenhum novo recurso, e assim por diante, fechou completamente a fronteira, provando e mostrando com isso que as pessoas que não queriam fechá-la faziam isso de propósito. Apesar da resistência agressiva do Partido Democrata, está ocorrendo a deportação de ilegais, e isso começou com pessoas envolvidas em atividades criminosas. Uma atenção especial será dada, é claro, ao custo de vida, à redução do preço da gasolina, à diminuição da inflação e ao crescimento da economia. Novas empresas que estão sendo criadas, novos empregos que estão sendo organizados, naturalmente após a decisão da Suprema Corte, sobre a qual falamos. Parte do discurso será sobre como os Estados Unidos agora vão pressionar os parceiros, abrir seus países para produtos dos Estados Unidos e como proteger os setores necessários para a segurança nacional dos Estados Unidos. Trump vai abordar, claro, a redução dos preços dos medicamentos com quedas significativas esperadas. Acho que em mais alguns meses entrará em vigor o famoso site, onde primeiro uma empresa e depois, se não me engano, 12, vão vender exatamente os mesmos produtos que vendem agora nos Estados Unidos, mas por cerca de 20 a 30% do preço que cobram atualmente. Depois vai falar, claro, sobre a OTAN, sobre o fortalecimento da OTAN, sobre como os países da aliança terão que cumprir as condições de financiamento dos seus gastos militares, por assim dizer. Naturalmente, Irã, Rússia e Ucrânia serão mencionados no discurso, mas possivelmente, sobre o Oriente Médio, será anunciado um plano de destruição, um plano para eliminar o Hamas, um plano para parar o programa nuclear do Irã e um plano para transformar Gaza em um jardim florescente. A única coisa que eu acho é que sobre a China, Venezuela e outras regiões será dito apenas em uma frase geral, em um parágrafo geral e de forma superficial. Eu não acho que será dada muita atenção a isso, incluindo outros pontos críticos e potenciais adversários. Mas ao Irã, claro, será dado um ultimato nesse discurso, e aquilo que prometerem ao Irã, ameaçarem, prometerem sim no discurso público, é exatamente o que realmente vai acontecer. No dia 24 de fevereiro, ouviremos o que e quando será feito pelos Estados Unidos, Israel e Grã-Bretanha. Existem condições lá, primeira, segunda, terceira, quarta, que não serão cumpridas? Eu, pessoalmente, acho que os Estados Unidos vão bombardear o Irã com 3 ondas. Primeiro intervalo, segundo intervalo, se não, então o terceiro. Primeiro é contra todos os conhecidos locais de lançamento de mísseis. Segundo, por todos os quartéis, depósitos, quartéis generais e bases da Guarda Revolucionária Islâmica. E terceiro, ou seja, se o Irã não ceder, então será contra os bunkers e os locais onde a liderança está escondida. Eu não sei se os Estados Unidos têm um plano B envolvendo trazer o Shah Pahlavi, que é o filho do famoso Shah, e se há acordos com os generais do exército, os militares, especificamente. Não é o corpo, são coisas diferentes, embora o número seja parecido, mas o exército está bem pior armado que o corpo. Mas é justamente o corpo que será atacado pelos americanos e israelenses para dar oportunidade ao exército. Se ele partir, digamos assim, para uma rebelião armada e confronto, que possa fazer isso sem grandes perdas. Espero que a oposição iraniana esteja trabalhando e assim funcione como um elo de ligação. Na nossa cadeia, nós, o exército, por assim dizer, a população lá e coisas do tipo. Sim, se os ataques forem bem-sucedidos e o exército apoiar o Shah, então, com a ajuda dos israelenses, o regime será substituído por um que seja amigável aos Estados Unidos, a Israel e ao mundo ocidental. Mas saberemos o cronograma na terça-feira. Aliás, sim, talvez da noite de terça para quarta-feira. Eu pensei que logo após o discurso, talvez a gente já comece essa operação. Sim, mas nós com certeza vamos começar. Não sei quando, mas nós com certeza vamos começar. Por quê?
Se o Irã não fizer pelo menos uma coisa relacionada ao seu programa nuclear, se não encerrar completamente, se não nos deixar entrar, nós entramos lá, enquanto todos os nossos navios e tudo o mais estão ali por perto, entramos lá, destruímos tudo por dentro, verificamos se não há outros pontos. Mas eu acho que, por trabalharmos com a oposição iraniana, sabemos muito bem onde e o que está localizado. E depois de destruir todos esses pontos, então nós, por assim dizer, retiramos nossos navios e começamos a negociar sobre outros pontos importantes. Ok, então é isso, senhores. Na terça-feira eu vou embora, já avisei. Vai ter um discurso muito importante do Trump, do qual vamos saber, em primeiro lugar, com o que a administração vai se ocupar nos próximos anos. Eu diria assim, nos próximos anos, primeiro até as eleições em novembro e depois até as eleições de 2028. É basicamente isso. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer, porque terei prazer em refletir sobre os temas que interessam a vocês e tentarei responder se eu puder, claro. Até logo.